A segunda edição da publicação Rio em Números, produzida pelo IFEC, Instituto Fecomércio de Análises e Pesquisas, traz uma análise sobre a situação fiscal do Estado do Rio e também apresenta sugestões sobre como sair da crise. A nossa equipe veio até a Fecomércio entrevistar o economista-chefe João Gomes. O Rio em Foco está no ar. Obrigada, João, por aceitar nosso convite e participar do Rio em Foco. Em 2017, o Rio estava em crise, né? E toda a discussão que se colocava ali era a necessidade de aderir a um regime de recuperação fiscal para tentar estancar essa crise. Qual era o cenário naquele momento? Dificuldade de pagamento de salário, né? O fluxo que entrava, né? Que era escoado para pagamentos de ativos e inativos, ele estava minguando, né? Então, não se conseguia, né, arcar com esses compromissos, né? A atividade econômica em forte desaceleração, aí sofrendo as consequências ali daquela segunda onda do agravamento da crise, foi por conta do final das Olimpíadas. Você já vinha de greve, né, de áreas importantes ali e nevrálgicas para o funcionamento do Estado, risco de uma eclosão social, um agravamento, né, social, né, passeatas, cobranças, etc. Então, era necessário que houvesse ali uma ação efetiva para que esse fluxo ele, melhorasse, né? E aí o Rio de Janeiro foi no seu principal credor, o governo federal, para buscar a renegociação do pagamento da sua dívida. E foi o que aconteceu. Houve um empenho na época dos técnicos muito forte, a Fazenda trabalhando isso de frente, com outras secretarias também que ajudaram bastante. O Congresso Nacional entendendo a necessidade, né, e a urgência, né, trabalhou com grande celeridade. À época, o deputado Rodrigo Maia, como presidência ali na saída, na viagem, se não me engano, do então presidente Michel Temer. Então, assim, teve uma organização muito forte, né, deputados que trabalharam também em Brasília para que isso acontecesse da bancada do Rio de Janeiro. Então, foi um trabalho conjunto que deu o seu resultado, né? A Assembleia também teve uma participação importante. Sem dúvida, sem dúvida, a Assembleia Legislativa também, não só o Executivo, muito bem lembrado. Então, assim, foi um trabalho conjunto com esse entendimento do que o Rio de Janeiro precisava naquele momento para que pudesse evitar o pior, como, graças a Deus, aconteceu. E era um remédio amargo, que tinha uma série de consequências e um dever de casa muito forte que o Estado precisava fazer naquele momento, né? Passados esses 3 anos, nenhum Estado aderiu a um regime de recuperação fiscal por não se sentir confortável ou poder fazer isso, né? Ou ter um ambiente político que viabilizasse isso. Isso. Era aquilo ou nada, né? Então, o que se tem hoje, dado a melhora do Estado, dado essa condução, né, dessa gestão de uma maneira mais focada, né, e a economia do Estado respondendo, né, a todo esse processo pós-crise, né? É importante se diga também, é um crescimento, tem uma aceleração mais forte que os dados nacionais, mas você tem uma base muito mais deprimida, né? Então, dentro desse ambiente agora reorganizado, é preciso que se rediscuta, né, as bases desse acordo, né, que foi necessário naquele momento, mas tudo pode melhorar, né? Então, há uma perspectiva agora de ser um trabalho mais amplo, né, da parte do governo federal para os demais estados, né? E alguns, né, ali os casos mais emblemáticos, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, dentro do regime de recuperação fiscal, e o Rio de Janeiro tendo algum dispositivo ali que altere algumas condições ali para que ele tenha um pouco mais de fôlego, né, para sair de uma maneira sustentada dessa crise que de sua forma
mais intensa durou por muitos anos. Passados esses 3 anos, chegado o momento de renovação do contrato do regime de recuperação fiscal, quais são as possibilidades do Rio de se manter no regime ou de sair? Olha, sair do regime hoje eu vejo como inviável, né? Que você tem, as contas estão começando a se reorganizar, né? Você tem ali um processo de melhora na receita por vários fatores, um trabalho bastante positivo que o governo vem fazendo, mas ainda tem um dever de casa para fazer com relação às despesas, né? Principalmente essa parte de ativos e inativos, para que pare de crescer de uma maneira preocupante, né? Para que depois você pense em voltar à realização desses pagamentos e de uma maneira mais escalonada, né? mais ampla, né? Do que foi acordado inicialmente. Então é necessário que tenha essa prorrogação, né? E dentro dessa prorrogação a continuidade desse dever de casa, agora também pelas despesas, para que saia de uma maneira mais organizada. No estudo que você fez, então, uma das orientações é pensar e fazer, na verdade, uma reforma previdenciária no Estado. Exatamente. Isso a gente fez um exercício, né, que mostra ali em 10 anos você tem uma economia, se for feito mais ou menos nos mesmos moldes, em torno de 35 bilhões em 10 anos. Então, assim, é uma redução bastante significativa, que é o contrário, né, que se não for feito, aquilo se transforma em despesa e dificuldade de equilíbrio das contas. Então, se o trabalho também não for feito pela despesa, essa busca pelo superávit primário fica ainda mais longe. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta com João Gomes, da FEComércio. João, o Rio já inverteu essa pirâmide de crescimento demográfico e antecipou uma tendência que é do Brasil e de grande parte do mundo, de você ter uma população muito mais envelhecida e poucos jovens para sustentar essa base. E esse momento que a gente vive hoje, como dizem os especialistas, é de uma janela demográfica, em que você tem uma quantidade ainda de jovens trabalhando para sustentar isso. Como refazer essas contas e o que precisa mudar com a reforma da Previdência? Isso é um ponto interessante, né? Porque você tem Rio de Janeiro, você tem Minas Gerais, você tem Rio Grande do Sul, com uma maior concentração comparada, né, aos outros estados do país, uma maior concentração da população acima de 55 anos. A gente fez esse corte porque a questão do corte era, né, da Previdência, né, na questão nacional. E então está claro, é uma questão demográfica. Você tem uma pirâmide, tinha uma base muito grande, agora essa base está encurtando, você está vivendo um processo de transição demográfica, você está ali com os jovens já avançando em idade produtiva e saiu dali, envelheceu, acabou. Esse é um dado positivo, porém, o índice de desemprego entre os jovens ainda é muito grande, né? Exatamente. Então, um momento de olhar para a questão do emprego, para essa faixa da população, e não só emprego, né, qualificação, né, a parte de educação, né, então torná-los mais produtivos, né, também é importante para aproveitar esse momento de idade produtiva. Então, assim, se você está num caminho, né, que representa um passado, né, demográfico, né, e que você não vai ter aquelas bases, né, para sustentar, então a conta lá na frente não fecha. E para pagar essa conta, dado que isso daqui não existe, vai ficar cada vez mais difícil, não adianta ficar na dependência de um recurso que é ali volátil, como a gente muito bem já sofreu com isso, que são os royalties. Então é preciso que se trabalhe de uma maneira mais estruturada, né? Para quê? Para que você tenha, não só na parte da reforma da Previdência, né? Que aí seria a parte para você olhar a despesa, para estancar esse crescimento, mas como também pelo lado da receita, tornando, né, os trabalhadores mais produtivos, né, gerando mais valor, né, e também tendo espaço, né,
e aí trabalhando em receita e despesa, para investimento do próprio Estado. Então, assim, criando condições e ambiente para que os investimentos voltem, também trabalhando internamente onde o Estado tem que trabalhar. E aí você faz um mix, né, de tanto investimento público quanto investimento privado, mas tendo como base de tudo a organização das contas e fazendo com que o ciclo seja virtuoso. Traduzindo em miúdos, trabalhar a reforma da Previdência em paralelo com a estruturação do Estado e a possibilidade de você fazer, a partir de parcerias público-privadas, um trabalho de fortalecimento desse sistema, de uma relação mais dinâmica, trabalhando inovação, enfim, trabalhando outras frentes que são importantes também junto com a reforma. E questões micro, né, que você tem dentro desse ambiente de negócio. É um trabalho que a FEComércio do Rio tem feito, junto com a Juscerja, teve o Sebrae, né, teve um evento aqui recentemente com o Doing Business, entendendo a parte da burocracia, a necessidade de simplificação. Então, tudo isso está dentro de um pacote necessário para que esse ambiente, né, se traduza, né, em um resultado prático para aquele que quer empreender. E também dentro do ambiente não poderia ser de falar também na questão da segurança, que os números também naquela época do passado recente do agravamento da crise teve em níveis alarmantes e vem sendo, né, reduzido ao longo do tempo. A gente falou da necessidade da não dependência dos recursos do petróleo, dos royalties, na verdade, para sustentar a Previdência, que foi uma sistemática e uma opção do Rio de Janeiro há tempos atrás. Agora, em termos de serviço, a gente está falando da importância da simplificação dos processos, da desburocratização para elevar o nível de prestação, enfim, fazer crescer também esse setor que é a área que a FEComércio atua, né, mais fortemente, comércio, turismo, serviços. Nessa agenda de desburocratização, quais são as prioridades que o Estado deve olhar? Tem alguma coisa que já foi apontada nesse estudo que vocês fizeram? A simplificação, entendeu? A carga tributária, né, no geral, né, acho que já é ponto pacífico, né, que o Estado, o país, aí falando do Estado de uma maneira ampla, a sociedade, né, não aguenta mais elevação de carga tributária. Porque essa contribuição aqui aumenta aqui, não, isso não vai dar problema nenhum, que não sei o quê. Não, é mais custo, e se colocar mais custo, né, para o consumidor e para o empresário não contrata, o consumidor não compra, e é aquela questão daquele ciclo não virtuoso, mas o vicioso. Então fica ruim. E nessa busca, nessa batalha que tem sido o foco para que isso de fato não aconteça. E a questão da simplificação, né, que pode ser alterada. Você não pode gastar horas a fio, né, como aí o relatório do InBusiness coloca, né, acho que até vai ter algumas modificações, que hoje só pega Rio de Janeiro e São Paulo e vai ser um pouco mais amplo, se não me engano, se não me falha a memória, né, nesse evento que foi colocado dessa maneira, né? Então você não pode gastar horas para que você resolva uma questão tributária, você tenha que pegar milhares de vias e aí para resolver algum tipo de problema tributário, trabalhista, etc. Então, ainda mais no ambiente como o país que você está com 90 e tantos % de micro e pequenos empresários, né? Que ele faz tudo. E os recursos são escassos, não só recursos financeiros, como o de tempo. Então, canalizar os esforços, né, com o que a FEComércio já está fazendo, essa questão da simplificação e tendo uma ressonância, né, nos órgãos públicos, sem dúvida nenhuma, é um foco para também melhorar esse ambiente de negócio para o empresário. Voltando à questão da recuperação fiscal, no final de 2019 houve um evento na Assembleia Legislativa em que o Conselho de Recuperação veio falar um pouco sobre qual a sistemática, quais são os deveres de casa, quais são os pontos de atenção para que o Rio se mantivesse dentro desse regime. Você, por acaso, estava lá nesse dia. Uhum. Na sua percepção, qual a importância do Poder Legislativo, da atuação do Legislativo nessa agenda de recuperação e no olhar mais específico sobre a estrutura do Estado? É importante olhar para os indicadores, né? E assim, você tem um indicador de dívida,
sobre a receita, você tem o despesa sobre receita. Então, o mais importante é ter uma contabilização, né, correta, que eu acho que é a busca que todos têm feito em relação a esses números, né, para que tenha, de fato, o conhecimento do que está acontecendo, né? Não adianta você botar uma receita que é não recorrente para olhar uma relação receita, despesa sobre receita corrente líquida, né? Uma despesa ali que é retirada dessa conta. Isso não pode acontecer, e acho que é nessa linha que os gestores públicos estão caminhando, né, e devem continuar nela para que tenha de fato um quadro, né, real daquilo que o Estado está vivendo. E aí, dado que já existe isso, então uma alteração que eu soube que aconteceu foi na LOA, né, que foi enviado deficitário, né, despesa, receita, né, que antes se igualava para depois fazer contingenciamento. Acho que isso foi excelente, dá uma transparência, entende qual é a realidade que o Rio de Janeiro está vivendo, né, em termos das suas contas, né, e dá um norte, né, para o gestor público para onde que ele tem que caminhar. O Rio de Janeiro ainda está, salvo engano, sob a calamidade financeira, né? E aí isso meio que é um pouco dissonante do que diz o regime de recuperação fiscal, e tem que estar atento a isso, né? Que tem que priorizar a questão dos indicadores. Tem o relaxamento que a calamidade financeira permite, mas acho que o foco deve ser o regime de recuperação fiscal e tá, como tem sido feito, né, ainda mais, de forma ainda mais robusta, né, o olhar, né, sobre esses índices para que possa ter uma saída, como eu falei anteriormente, de maneira sustentada para as contas do governo. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, que é votada todos os anos na Assembleia Legislativa, e é um ponto fundamental que define todos os gastos, como vão ser os gastos do Estado e a base para a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E esse reconhecimento do déficit já era também uma exigência do próprio regime, né? Sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. No bloco anterior, nós falamos sobre algumas mudanças positivas que o regime de recuperação fiscal trouxe no que tange à transparência. A gente também falou sobre essa dependência da matriz econômica do Rio de Janeiro dos royalties do óleo e gás. Como é que a gente sai ou amplia essa visão dos próprios gestores sobre os caminhos a se buscar para uma diversificação econômica? A Petrobras ela tem uma participação muito forte, né, na economia do Estado e em tudo o que ela gera no seu entorno, né, ali na multiplicação, né, no efeito multiplicador nos serviços, comércio, etc., mas é muito forte nos serviços. Tanto é que no agravamento da crise, né, o fato de ter o barril de petróleo despencado, né, e a Petrobras ter passado pelo problema que ela passou, intensificou o problema do Rio de Janeiro, e aí foi uma das causas também, porque o Rio de Janeiro foi aquele que teve um nível de consequência maior, né, dentro desse processo de crise do que outros estados no país. Você tem, então você tem essas oscilações, né, de arrecadação, por exemplo, vindas da parte de refino, né, tem outra parte de energia, que é eletricidade e tal, comunicação ali. Mas quando você olha os dados de arrecadação de outras atividades, comércio, indústria e tal, você teve um baque ali muito forte no início, né, da crise, mas depois você recupera mantendo o mesmo nível. Não tem um nível de crescimento, né, derivado de investimentos, de produtividade, de investimento em tecnologia, né, enfim.
porque também dentro desses últimos anos a capacidade do Estado para investimento, né, foi minguando e a condição do ambiente de negócios, né, e até problemas peculiares do Rio de Janeiro fez com que o investimento privado também minguasse. Então, assim, foi uma consequência dura, né, para o Estado de Janeiro, que dos dois lados, né, teve problemas. Então, assim, onde é que cresce, né? Como é que cresce? Então, primeiro entender regionalmente, né, onde estão as potencialidades do Rio de Janeiro. Então, é uma busca que a gente vai fazer agora através do estudo. A gente teve esses dois primeiros, né, do Rio Números. A gente vai fazer um caderno específico para o turismo, né? Mas aí tendo um olhar, tentando buscar ter um olhar também, né, de questões de infraestrutura das regiões do Estado, né, para entender melhor como se alavanca o turismo, mas como também se alavanca possibilidades de investimento numa determinada região que tem um difícil acesso e tem uma potencialidade específica, né? Então, a gente entende que ter as informações em mãos, né, e entender melhor através de dados já existentes, ou através de pesquisas a serem geradas, né, fazendo uma organização dessas informações para que sirvam de insumos, né, não só para o poder público, para direcionar, né, investimento, que se Deus quiser vai voltar, como também para o poder, para o setor privado, né, para também ter um melhor entendimento através de dados, né, específicos que possam ajudá-los na tomada de decisão. Você falou sobre a terceira edição da publicação Rio Números, focando em turismo. O que está mais no radar do IFEC hoje? Olha, a gente tem a continuidade, né, do olhar social, para o Rio Números social, a continuidade do monitoramento da questão fiscal, tem essa parte de turismo agora e tem toda o restante de gama de pesquisas que englobam fornecimento de dados e informações de estatística, né, gerada pelo IFEC ou de compilação de outras entidades como o IBGE, Ministério da Economia, e que buscam municiar tanto o governo quanto empresários, como a sociedade, como os próprios sindicatos, municiá-los de informação para auxiliá-los na tomada de decisão. Então, não só a parte turística, mas também o monitoramento constante dos dados que foram o núcleo dessas publicações, né? Mas como também de informações do consumidor, informações de expectativa do empresário, tanto da parte de comércio quanto da parte de serviços, né? Acompanhar as datas comemorativas na visão do consumidor, para também municiar os empresários ali de acordo com as oscilações econômicas durante o ano, né? Buscar também um entendimento aí no início, né, trabalhando com a cidade do Rio de Janeiro, né, o que aconteceu, né? Vamos buscar, né, tentar ter essas informações. O que aconteceu com as empresas, né, que saíram, quais foram as características das empresas que saíram, dentro do estudo buscando uma centralidade na cidade do Rio de Janeiro para começar, né, o que aconteceu, quais segmentos mais perderam, né, e aí já dá para saber quais que estão voltando, né, e por quê, enfim, tentar entender um pouco desse fluxo, né, desde o início ao aprofundamento da crise e até aqui a volta, né, para também ser uma forma, né, de subsidiar o poder público, o poder privado, para ter um entendimento, né, do que acontece, de qual é a dinâmica, né, da atividade econômica, né, da cidade, do Estado, dentro desse processo de crise, para que a gente aprenda, né, e tente atacar, né, nesse momento de melhora, né, gargalos, como a gente falou da simplificação, etc., para que num novo
ciclo adverso, né, ele não seja tão prejudicial como foi esse último. Então, assim, estudar e buscar entendimento maior dos porquês, né, que se chegou até a crise, o aprofundamento, e tentar colocar uma luz, né, para que isso, na medida do possível, não aconteça mais. Onde estão disponíveis essas duas publicações? Já estou antecipando aí a do turismo, mas quem está vendo ou ouvindo nosso programa, como ele pode acessar essas publicações? A gente tem o PDF, né? Ele está no site da FEComércio, ifrj.org.br, tem uma abazinha lá que é o IFEC. E acho que, não me engano, na própria primeira página mesmo, sem ter que entrar em lugar nenhum, fica rodando um bannerzinho lá e que tem as duas publicações e pode baixar direto lá. E tem os contatos da própria federação lá. Se precisar de e-mail físico, também pode entrar em contato aqui, que eles pedem para a gente e a gente encaminha. Fica aqui a dica de quem quiser acessar a publicação pelo site ou solicitar a FEComércio. É importante falar que no início do ano passado, a primeira edição do Rio Números sobre essas questões sociais foi apresentada num evento do Fórum para todos os deputados que estavam lá na Alerj. E no final do ano, essa publicação sobre a crise fiscal também foi distribuída nos gabinetes dos parlamentares. A gente veio aqui discutir, eu agradeço, João, por ter falado um pouquinho mais sobre os desafios do Estado do Rio de Janeiro. E para você, telespectador, fica também a dica. Além de assistir a gente na TV Alerj, você também pode baixar esse programa nas principais plataformas digitais e ouvir o podcast dentro do perfil Quero Discutir o Meu Estado. Fica com a gente e faça seus comentários lá. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.